Ó, o Léo! Travou aqui o botão. O Antônio Sorage perguntou aqui, ó. Por favor, pergunte ao deputado qual a opinião sobre a desmilitarização da PM. Legal essa pergunta. Antônio Sorage. Deixa eu ver Muito boa. Desmilitarização. Isso. Da PM, pergunta boa. Difícil falar. Olha, é necessário mais do que nunca desmilitarizar a polícia militar, desmilitarizar as polícias, O né? que significa isso? Porque eu sempre escutei essa Exato. As desmilitarização. pessoas, o que a pessoa comum pensa? Pô, vai tirar a arma do policial e deixar ele na mão aí e já tira logo o colete dele também, joga Deixa ele no meio da favela. Deixa uma faquinha, e deixa a faquinha ali, na mão dele. deixa um cortador de unha e ver se ele sobrevive, né? Cara, é um pensamento muito ingênuo e simplista, né? E bobo até, né, esse argumento. Por quê? Ó, primeiro, a Argentina tem uma polícia desmilitarizada. Os Estados Unidos têm uma polícia militarizada. 80% do continente europeu tem uma polícia desmilitarizada. A desmilitarização é a regra no Ocidente das polícias. Tá, o que consiste? Consiste em reduzir o número de rondas ostensivas e aumentar o número de policiais investigativos. Mas não somente. Muda, sobretudo, o estatuto. Hoje, e um detalhe importante, sabia que a polícia militar do Brasil, os praças, quando questionados em todas as pesquisas até aqui, são favoráveis à desmilitarização? Por quê? Porque hoje um praça, um cabo, um soldado, um sargento ali, eles vão iniciar a carreira nisso e morrer a carreira nisso. Não tem progressão. Só se fizer prova, não sei o que, virar oficial. Não tem plano de carreira, portanto. Já no sistema não militarizado, como por exemplo da Polícia Civil, você pode ser o policial civil um padrão 1, padrão 2, padrão 3, e você progredindo aos poucos na carreira e chegar no mesmo lugar do que qualquer outro policial civil pode chegar. E isso daí já é uma garantia. Tem garantia de greve, por exemplo, tem garantia de organização sindical, então tem outras garantias, mas principalmente no treinamento. O militar, ele atua a partir da lógica amigo-inimigo. Militar é para guerra. Não estamos em guerra dentro do nosso país e não temos amigo-inimigo, temos cidadãos. Então é uma outra abordagem frente ao problema e que se expressa também no treinamento, na ideologia, na ideia de hierarquia e disciplina, que já é a partir de uma outra lógica. Enfim, é como tem nos Estados Unidos, né? A direita fala tanto de que os Estados Unidos é um bom modelo de democracia, mas justamente num ponto tão importante que é o policiamento, daí a direita renega e prefere um modelo da Coreia do Norte, né? Que é do policiamento hiper ostensivo, né? Concorda também? Concordo. Reforçar disciplinas, por exemplo, como sociologia, como história. Vou te dar um exemplo prático. Na formação da força policial, tá? Por que isso é importante, Vilela? Você imagina um policial que cresce, que se forma dentro da corporação, segundo essa lógica militar que o deputado acabou de te explicar, e chega numa quebrada, para dar um enquadro. E ele tem uma mentalidade de que, assim, vagabundo é vagabundo porque já nasce vagabundo e tem que ser tratado na bala porque vagabundo bom é vagabundo morto. Ou se o cara foi formado com base numa abordagem sociológica que te diz: a República Federativa do Brasil se forma com base num legado histórico e cultural de um modelo escravista que estava vigente durante o Brasil colônia e durante, basicamente, o Brasil Império inteiro, tá? Esse cara que estudou sociologia, história, etc., não quer dizer que ele não vai usar a força de forma legítima quando necessário. Mas significa que ele entende o desenvolvimento humano a partir de um prisma não biologista. Ele entende que determinado cara está submetido ao crime porque existe toda uma estrutura que compeliu aquele moleque a cair na mão do crime, e a abordagem dele vai ser sensivelmente distinta do que se ele tem uma lógica militar e ele chega dando tapa na cara e tiro nessa pessoa. Isso significa que o cara é vítima da sociedade? Porque eu tenho certeza que tem gente no chat falando: não, é lá o papinho da vítima da sociedade. Não, a coisa é muito mais complexa do que isso. Agora, negar que
o principal ponto... Eu já troquei essa ideia com você aqui no programa. Se você parar pra pensar, você tem um time do teu coração, não tem? Qual que é o teu time? Infelizmente é o Corinthians hoje em dia. Exato, tá sofrendo. Você não é corintiano, se eu buscar o gene que vai tentar explicar que o Vilela é corintiano, esse gene não existe. Não. Agora, muito provavelmente, se eu for investigar o teu contexto histórico e cultural... Minha família. Eu vou descobrir que você tinha memórias afetivas com a tua família, que o teu pai, a tua mãe, o teu irmão ou um amigo te levava no estádio. Você entende? Claro. Essa é a dimensão que eu tô salientando. Concordo com gênero, número e grau com o deputado. E tem um detalhe do treinamento militarizado, que é o seguinte, ele é destrutivo também para o policial. Perfeito. Para você ter ideia, a polícia do Paraná em 2019 mais se matou do que morreu em confronto. E mais ainda do que isso. Suicídio, você tá falando? Exatamente. Caramba. E mais ainda do que isso. Em 2019, a polícia militar, em todas as polícias do Brasil, foi a que mais se matou. Porra. 2020 seguiu o mesmo número. Não foi a que mais se matou, mas ainda assim o número de suicídios superou o número de morte de policiais em confronto. Se você levar esse argumento ao limite, você percebe que a instituição Polícia Militar mata mais os seus soldados do que a criminalidade. Como? A partir de uma política de embrutecimento. Porque para você formar um servidor público para uma guerra, você tem que desumanizar o outro, que é o chamado inimigo, o bandido bom é bandido morto. Só que essa desumanização do outro provoca uma desumanização de si próprio. Porra, genial, Renato. Claro. Genial. Essa parte aí merece um corte Num primeiro momento você desumaniza o outro, num segundo momento Isso você explode na tua própria essência. Exato. Que é o que acontece com os caras que voltam de guerra e tem se quebra depois, né? Porra, genial essa fala. Essa fala do deputado Renato Freitas é a melhor fala que eu vi a respeito desse tema, assim, acho que em todos os tempos. E daí, como decorrência, então? E daí o que acontece? Policiais militares afundados na dependência química. Policiais militares com severos transtornos mentais. E a corporação, sob o pretexto de não mostrar nenhum tipo de fraqueza, que é um absurdo, esconde para debaixo do tapete. E daí permanecem essas pessoas sem menor condição e equilíbrio emocional na rua. Agora, quando nós somos abordados por um policial militar que está sob efeito da droga ou da abstinência da droga, a nossa vida fica em risco. Então, por isso a gente protocolou um projeto lá de, além de câmeras corporais, GPS na viatura, também exame toxicológico periódico e aleatório para os policiais. Porque determinadas drogas, quando utilizadas, deixam de fato a pessoa mais agressiva, deixam o ânimo, o sistema nervoso, capacidade de avaliação. Capacidade de avaliação, de reação, de reflexo. E isso faz com que muitas inocentes aí morram, né, nas periferias, né, do Paraná e do